A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui com a irmã Ana Carolina. Seja bem-vinda, que o Senhor te Obrigada. abençoe. Estamos com mais um episódio do Vidas Transformadas. Estamos aqui com mais uma irmã que vai contar a sua história de vida, que vai nos contar como foi sua trajetória em toda a sua vida e que vocês fiquem atentos a cada história e a esse testemunho. Olá, pessoal. Olá, povo de Deus. Eu me chamo Kaline e hoje estarei aqui junto com a irmã Mara e a irmã Carol, né? Para a gente saber um pouquinho dessa história maravilhosa que com certeza vai impactar o seu coração, assim como também o nosso. Carol, desde já eu quero te perguntar, que é Carolina, mas a gente chama de Carol, É a irmã Carol. a irmã Carol. Desde já eu quero te perguntar como foi a sua caminhada com Cristo, desde o início, desde a infância, como é que foi? A paz do Senhor, muito obrigada pelo Senhor. convite de estar aqui, né? Assim, a minha caminhada veio desde os 8 anos, por aí, 7, 8 anos. Minha mãe já começou a levar eu e a minha irmã para a igreja, né? Até então não tínhamos uma igreja, assim, para dizer, vamos congregar nessa. A gente ia para uma, para outra. Só que até um certo tempo, né? A minha mãe conheceu a igreja pentecostal do Brasil, né? A qual eu congrego hoje, graças a Deus. E de lá nunca mais saí, né? Só quando Jesus me levar mesmo. Então, desde pequenininha, foi sempre nos caminhos do Senhor, né? É tanto que eu passei pelo grupo de criança, adolescentes, né? E hoje estou no grupo de senhoras. Então, a minha vida, assim, basicamente foi essa, né? Eu ia desde pequenininha, né? Eu lembro que eu ia para a igreja, minha mãe levava, arrumava a gente tudo direitinho, bonitinha, né? Ensinava, olha, vamos para a casa do Senhor, né? Temos que ter reverência, temos que chegar a orar, né? Quando os irmãos cantar, a gente cantar também, vai ter oportunidade e tudo mais. Então, é assim que eu fui ensinada, né? Na casa do Senhor. Então, você não nasceu em berço evangélico? Não, nascer não. A partir dos 8 anos, por aí, eu já estava bem grandinha. Que aí sua mãe se converteu Sim, e ela foi exatamente. levando vocês para a igreja. Era só minha mãe e eu e minha irmã. Então, meu pai não servia ao Senhor. Irmã Carol, e sua trajetória, como você falou, né, de infância, juventude toda na igreja, o que é que você nos diz sobre estar a infância e a adolescência na igreja? Qual é a dica que você dá para esses jovens também, né, permanecer? Porque hoje você é uma mulher casada, né, tem Sim, sua glória a família, Deus. e o que é que você diria para os jovens de hoje? Assim, o mundo de antigamente não é o mundo de hoje, né? Então, vou completar 29 anos, né? Então, assim, vamos dizer, mais de 20 anos servindo ao Senhor, né? Então, quando criança, minha mãe, ela levava a gente, eu via, eram muitas crianças, né? Na igreja, antigamente. Tinham as que iam, que os pais já eram evangélicos, já serviam ao Senhor, e tinha delas também que ia por conta própria, que o pai ou a mãe não servia a Deus ainda, né? Mas iam. E eu percebia que era muita criança, né? Muita criança. E nisso, a gente sempre, assim, teve o que tem hoje em dia. O grupo de crianças, onde tem as regentes, né? Tem a EBD, tem uma coisa ou outra, né? Para as crianças que a gente faz, tudo mais. Só que desses tempos para cá a gente vê, né? Que mudou muita coisa. Até também influencia nas crianças, não só nos jovens, adultos, mas principalmente na vida das crianças, né? Porque criança, você sabe, ali tudo que ela vê influencia ela. E Já é um uma adulto, fase que as crianças são muito isso, influenciáveis. exatamente. Então, assim, minha mãe sempre ensinou a gente, olha, vocês vão ter a vida secular de vocês, né, que é fora da igreja, mas também tem a vida de vocês diante do Senhor. Então, vocês têm que seguir. Não é só criança, você vê a Deus só enquanto criança. Não, vocês têm que prosseguir para frente. Vocês vão ficar adultas, né, e tudo mais, vão formar uma família, né? E tudo que ela falou hoje, graças a Deus, estou cumprindo. Eu passei pela adolescência, é uma fase assim que
é muito difícil, É verdade. né? É complicado, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter assim muita estratégia, né, com o filho. Eu ainda não tenho filho assim grande, mas eu tenho, né, minhas duas meninas pequenas, uma de 8, uma de 2, que eu sempre, da mesma forma que eu fui ensinada por minha mãe, eu tento passar para elas, né? Isso porque servir a Deus é um ato de gratidão, é um ato da gente reconhecer, né, enquanto estamos em vida, eu saber reconhecer, né, o que Deus faz. Então, tudo isso que minha mãe me passou, Exatamente. eu passo para elas, né? E na sua trajetória na igreja, você conheceu, né, o seu esposo, né? Sim, E é interessante que você fale um pouco sobre isso, porque hoje em dia é muito lindo uma moça, né, vir crescer numa congregação e encontrar, né, o seu amor, né, dentro da seu igreja, amado, né? o seu amado. Como que vocês se conheceram? Assim, a partir de uns 14 anos, 15 anos, eu fui para o grupo de adolescentes, grupo de jovens, né? Nessa fase aí que a gente, né, quer experimentar tudo, quer ver tudo, às vezes fica com aquela curiosidade, o que tem no mundo, o que tem na igreja, né? E acaba também conhecendo novos amigos, irmãos em Cristo. Então, foi nessa fase que eu conheci o meu esposo, né? Mas ele não servia ao Senhor. Assim, quando é engraçado porque quando ele foi para a igreja, né? Eu já estava ali com uns 14 anos, 15 anos, né, na igreja. E aí quando ele foi, no primeiro momento ali, né, terminou o culto, ele foi aceitar Jesus. Aí, quando ele terminou, porque eu sempre, assim, fui uma pessoa comunicativa, alegre, eu sempre, sabe, mesmo não conhecendo a pessoa e tudo mais, eu ia ali, falava do amor de Deus, abraçava, dava paz do Senhor e tudo. Foi recepcionar. Sempre era desse jeito. Gostava de recepcionar as pessoas, não só na igreja, mas também, né, na vida secular da gente, a gente tem que ser assim. O servo de Deus, ele tem que transmitir alegria, ele tem que transmitir uma paz, né, ser diferente, interagir com as pessoas. E aí, quando terminou o culto, que ele aceitou, aí eu fui lá para fora e fiquei conversando e tudo mais, né? E ali tudo bem. Aí passou alguns dias, né? Minha mãe já conhecia a mãe dele e conhecia ele, porque minha mãe era agente de saúde, né? Trabalhava como agente de saúde. E aí, quando foi dias depois, a gente começou a conversar e tudo mais, né? Ele ia para a igreja, aí eu vi o comportamento dele, né? Porque você sabe, jovem hoje em dia, assim, às vezes é muito, vamos dizer assim, como é que pode dizer, ligado no 220, né? Então, ali eu vi o jeitinho dele, ele era quietinho, chegava na igreja, ficava no cantinho dele, ele não era muito de falar. Já eu, né, falava mais e tudo mais, brincava e tudo, sabe? Mas ele sempre foi um homem sério. E então, desde aí, foi o que me conquistou, né, isso dele. E aos 15 anos, né, eu falei com minha mãe que tava, né, gostando dele e tudo mais, com 15 anos, viu? Mas só que aí a minha mentalidade, né, não era mais de adolescente. Eu tava naquela fase de jovem, né, já conheci e tudo mais. É verdade. E aí foi aonde eu tinha, assim, uma abertura muito grande com minha mãe, né? Tudo ela me passava, ela me dizia, eu contava a ela, né? Por ela já ser uma mulher bem vivida. Então, ela tinha que transmitir isso para as filhas, né? De chegar e, olha, o mundo é assim, as pessoas são dessa maneira, né? Às vezes vai agir assim, tudo mais. Então, tudo isso ela passava para a gente, sabe? Ela sempre foi uma boa mãe nisso aí, né? E aí também eu falei para ela, né, sobre isso. Aí ela disse, se já está no tempo, se você quer ele também, então, primeiro de tudo, Vocês vamos já tinham orar. conversado. A gente já conversava, né, e tudo mais. E ele sempre respeitoso, né, eu também. Com o tempo dele, ele com o meu. E aí a gente começou a orar, né, e dentro de 3 meses, porque a barreira principal era meu pai. Meu pai ele não servia ao Senhor. E meu pai era um homem, assim, bruto, com as filhas dele, né? Duas mulheres, né? Ele tinha em casa. Aí todo pai sabe, né? Como tem que tratar a filha, como tratar a filha, né? E aí meu pai, ele tinha, assim, muito carinho e amor pela gente, sabe? Mas tinha aquela barreira, sabe? Ele, nem para brincar a gente não brincava direito, assim, com um menino homem, sabe?
porque ele já ficava naquilo. E eu dizia, oxe, meu pai não vai deixar não namorar não. Nem, oxe, esse menino pode cair fora que não vai dar certo. Mas só que a gente começou a orar, entregar ao Senhor, né? E ali já era um propósito de Deus, ele para mim, né? E eu para ele. E foi tanto que quando ele veio pedir a mão à minha mãe, a meu pai, de primeira, meu pai já disse sim. Contanto que você a respeite, cuide, né? É, zele pelo que você vai ter, né? E tudo mais, saiba amar, dar É carinho. porque os seus pais têm aquele cuidado, né? Isso. Via também a índole dele, né? Sim. Um menino, além de ser novo, nos caminhos do Senhor. Então, eu creio ali que também foi a forma como ele agia que também conquistou seus pais, né? Porque quando Exatamente. um pai e uma mãe chega e aceita que a filha fique com um rapaz, com certeza ele sabe um pouco da trajetória dele, né? Pois é. E ali nisso, quando ele foi, né, ele esperou o tempo e tudo mais, ele sempre teve uma boa educação com os meus pais, sempre me tratou assim direito, com boas palavras, né, ele sempre Ele respeitou. respeitou, né, não só a mim, mas principalmente os meus pais. Porque um casal hoje em dia, né, que o marido ou a esposa não tem aquele respeito, aquele amor por quem gerou ali, né, o seu amado, a sua amada, então fica meio que difícil, né, e nisso eu via isso nele, ele era uma pessoa assim, bem madura já, pela idade dele, ele tinha 17 anos já estava entrando ali, ele já estava no exército, quando eu comecei a namorar com ele. Acho que de um tempo depois que a gente começou a namorar, acho que foi 2 anos namorando. Aí depois de 2 anos eu fiquei noiva, mais 2 anos noivei. E aí, graças a Deus, esse ano eu faço 12 anos de casada. Bem, Quando eu me casei, eu tinha 17 anos, quando eu me casei. Minha mãe sempre dizia, olha, minha filha, é isso mesmo que você quer? É com ele mesmo, né? Já de agora, de novinha, que você quer formar uma família e tudo mais. E eu dizia à minha mãe, olha, se foi... A gente orou, né? A senhora veio como é ele, viu como é ele, a família dele, que ela já conhecia, eu não. E ele aceitou ao Senhor, né? Continua nos caminhos do Senhor. Então é isso que eu quero para a minha vida. Então eu vou agarrar essa oportunidade, né? E não posso soltar. Então, graças a Deus deu certo o meu casamento, porque a gente teme, né? E quando a mão do Senhor tá, onde a mão do Senhor tá, a gente prospera. Então a gente vai Com além. certeza. Deus faz aquilo que a gente não imaginava, porque, pensa, eu tinha 17 anos, tinha acabado os meus estudos, né? E ele já estava trabalhando no exército, né? Então, assim, muitos novos a E gente deu era. tanto certo, né, que, glórias a Deus, hoje vocês cuidam de um ministério, né? Sim, exatamente. E, assim, a gente quer saber como que foi a sua reação quando descobriu que vocês tomariam conta de um ministério, né? Porque eu creio que não seja fácil, né? Não é. Não é fácil, mas não é impossível, né? Então, essa graça o Senhor nos deu, né? E, assim, quando eu me casei com ele, aí, com um tempo depois, eu tive a minha filha. Quando eu me casei com uns 2 anos, depois eu tive Valentina, né? Aí, depois, pra frente um pouquinho, eu tive a perda da minha mãe, né? E aí, nisso, eu fui pedindo forças ao Senhor, eu fui buscando forças no Senhor, o Senhor foi me preparando, né? O Senhor também já me preparava antes, né? Na doença da minha mãe, o Senhor me preparou bastante. Eu tive muita experiência com Deus, né? Algo assim, que quando você tem experiência com Deus, então o que vier, né? Daqui para frente, então, aquela experiência ali que você teve com o Senhor, não que eu diga assim que é fácil passar, que não é. Mas você vence. Deus dá força e você vence, né? E para a glória do Senhor, eu já tenho 4 anos, né, na congregação do Parque Residencial. Quando a notícia veio, irmã, foi um choque. Porque, assim, meu esposo, ele sempre gostou de servir na igreja. Ele é um rapaz, assim, que ele teme ao Senhor, ele é centrado nas coisas de Deus, sabe? Ele sabe reverenciar o Senhor, né? Ele ama a família dele. Então, assim, ele gosta muito de trabalhar para o Senhor, né? E nisso a gente via, né? E o pastor João Visaldo também via isso nele. E aí precisou, né?
de uma pessoa para tomar conta. Aí eu dizia, não, mas lá tem tanta gente para tomar de conta. Porque a gente eu sempre fui do Alto da Aliança, né, da congregação. Desde novinha, sempre foi aqui no Alto da Aliança. E aí eu dizia, não, mas lá tem tanta gente, chama alguém de lá, eu não vou para lá não, não sei o quê. E eu com Valentina pequena, né? E ele dizia, não, mas se Deus está chamando, a gente tem capacidade, a gente pode... Quem capacita a gente é Deus, né? A gente não vai a lugar nenhum se não for o Senhor, né? Que capacite e tudo mais. E a gente também querer, né? Porque a gente querendo, a gente também conquista tudo que o Senhor nos prometeu. Então foi dessa forma que ele pensou. E eu não poderia, né, irmã? Ele querendo ir, né, para lá, mesmo assim... De pouco tempo, saber como, porque a gente é novo, não sabia como era que liderava uma congregação, pessoas, porque não é uma congregação, é as pessoas que estão lá dentro, Sim. né? A igreja é formada por pessoas, E lidar né? com pessoas é E difícil. lidar com pessoas é difícil, eu não tenho como controlar ninguém, né? Mudar alguém, eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, nem a mim mesmo. Né? Eu não tenho esse poder, porque a gente acha, eu posso me controlar, não, que às vezes a gente, né, acaba se descontrolando de uma coisa, de outra, né, a gente, às vezes, olha, meu Deus, tá vendo? Eu achei que pensava que poderia controlar a situação, mas não controla, é só o Senhor, né? Então foi daí que a gente foi, né, o nosso pastor João Visaldo sempre nos apoiou, sempre nos deu a mão, nos ajudou, né, e aí eu dizia, olha, meu Deus, vai ser uma etapa difícil na nossa vida, né, porque a gente novinho, a gente só tem 4 anos lá. Então, assim, novo em idade, mas experiência com Deus a gente já tinha, Deus já tinha nos capacitado e sempre capacita. É todo dia que a gente tem essa capacidade, né, que Deus nos dá. Então, vamos. Se é para servir na obra, se é para servir a Deus, a gente vai. E aquele negócio, você botando sempre Deus à frente de algo, sempre vai dar certo. Com certeza. E quando, assim, Deus vê que a gente tem coragem para fazer a obra dele, Deus abençoa. Porque quem vê em nós primeiro é Deus, né? Verdade. Então, quando Deus vê assim, não, ela tem a capacidade, ela tem a coragem, ela quer, então Deus também nos abençoa depois. Na hora a gente vai pensar, meu Deus, eu vou para ali. A gente também mudou de bairro, né? Hoje eu moro no Antônio Guilhermino, é bem próximo da igreja. E nisso também eu não tinha uma casa fixa lá, né? Então eu fui morar de aluguel lá. Minha casa ficou alugada. Para poder ficar mais perto. Para poder ficar mais perto. A gente ainda passou quase 1 ano indo de um bairro para outro. Era um pouco distante, mas a gente ia, tinha um carro e tudo. Só que depois a gente falou, não, vamos se mudar mais para perto, que fica melhor. Vamos morar de aluguel, vamos mudar mais para perto, né? Para continuar a obra. E nisso Deus fez. Só que minha casa era muito longe, a casa mesmo que eu tinha era muito longe. E para comprar outra, né, não tinha como. Mas foi aí que o Senhor, né, através de uma irmã, ele disse, olha, no momento certo, eu vou dar o imóvel de vocês, vou dar a casa de vocês, bem pertinho da igreja. Porque a minha que eu tinha era um pouco longe, né? E aí foi dito certo, a gente orou, esperou no Senhor, né? E quando Deus fala, Deus cumpre. Verdade. A gente só tem que esperar, porque o tempo não é nosso. O relógio que a gente tem, né, a gente nem tem, na verdade, né? Então, o relógio é do Senhor, o tempo é do Senhor. Então, a gente só esperou. E no momento certo, Deus abençoou. Comprei minha casa, perto da igreja, né? Nem esperava, assim. E Deus colocou a mão, Deus usou pessoas, assim, para nos ajudar em campanha de oração, né? No que a gente precisava. E quando eu cheguei lá na congregação do parque, né, assim, era como se fosse um choque. Eu entrava e dizia, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que é que eu faço? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou guiar essas pessoas assim? Porque por ser mulher de presbítero, hoje meu marido é presbítero, né, de cuidar da obra do Senhor, a gente fica à frente de muita coisa. Verdade. Muito grupo, é uma responsabilidade grande, espiritual, né, em que o inimigo vai querer investir muito para poder atrapalhar, né, porque antes da igreja tem a nossa família também, né, Sim. Hoje eu tenho minhas 2 filhas e tudo mais, né, então sempre o inimigo quer atrapalhar, mas nunca consegue,
E conta um pouquinho de uma das experiências incríveis que você já teve com o Senhor. Irmã, é inúmeros, né? Mas uma mesmo foi quando Deus levou minha mãe, né? Assim, é uma pessoa no bairro, no Alto da Aliança, todo mundo a conhecia, né? Todo mundo a conhecia, na igreja também, era uma pessoa assim de Deus, uma pessoa amável, carinhosa, alegre, sabe? Que gostava de servir ao Senhor, amava ao Senhor. Só que na vida dela, né, por um tempo chegou a doença. Assim como pode chegar na vida de qualquer um, porque aqui a gente está sujeito a tudo, né? Sim. E ali, quando chegou, a gente ficou em choque, né? Porque foi, assim, muito ligeiro, né? Essa doença que veio na vida dela. Só foi um período de 8 meses só. Muito rápido. Não foi nem anos, foi meses, né? Mas foi meses, assim, que pareceu anos. Porque eu já era muito apegada a ela. Minha irmã também, né? E nisso foi que a gente se apegou mesmo a ela e principalmente ao Senhor. Porque na doença, em qualquer luta ou diversidade, é nesse momento que Deus quer que a gente se apegue mais a Ele e confie no Deus que a gente serve. Porque como é que eu sirvo a um Deus onde eu não coloco a minha confiança nele? Sim, Onde eu digo, eu sirvo a um Deus e quando vem a diversidade, eu não corro para os pés dele, né? Então, nesse momento que ela passou, que a gente passou, né? Porque ela não passou só. Ainda bem que tinha a família, tinha os irmãos da igreja que sempre ajudou a gente, sempre estendeu a mão, né? Então, nesse momento assim de experiência, né, que eu tive com ela, foi nisso. Porque assim, ela passava com a doença, parecia que não tinha doença. Não era uma pessoa cabisbaixa, para baixo. Você chegasse lá, aí você dissesse, mulher, mas já tá assim, não sei o que, ela sempre vinha com a palavra de ânimo. Mesmo depois dela já saber que estava doente? Sim, mesmo depois, ela já sabendo que estava doente. Você chegava lá, ela não estava assim, chorando, se desmotivando, dizendo, olha, eu desisti de Deus, olha, eu saí da igreja, não. Aí é que ela falava mais de Jesus, força. é que ela tinha mais forças. E o interessante é que quando você fala da sua mãe, eu que não conhecia ela, mas eu, digamos que eu passei a conhecê-la porque onde a gente chega, alguém fala, Sim. a irmã Gorete. A irmã E isso a Gorete. irmã Gorete fazia muito bem, ou seja, ela deixou um legado, né? Sim, exatamente. Ela deixou um nome que eu não conheço ela, como eu te falei, mas quando eu cheguei na igreja, o pessoal fala que sua mãe, ela deixou um pedacinho de coisas boas para ela aqui na terra. E assim, em vida, como eu falei, meu pai não servia ao Senhor, né? Era eu e minha mãe e minha irmã. E depois que a doença chegou para ela, né? Então, assim, foi algo que já estava escrito por Deus. Mas essa experiência, né, que eu vivi, é que, assim, a gente sempre chamava ele para ir para a igreja, ela também, antes da doença, né, chegar, ela sempre, todo culto, ela botava a roupinha dele, fazia a comida e dizia, vamos para a igreja? Aí Era dizia, algo não. do desejo do coração dela. Era algo assim dela, imensamente ter o seu esposo do lado, né? Servindo na obra e estando ali do lado, numa festividade, num culto, né? Porque a gente se sente muito bem, né? Quando nossos esposos estão ao nosso lado, né? É o nosso companheiro. E aí ela sempre tinha esse desejo, ela queria, né, que meu pai fosse para a igreja, se convertesse, né? E tudo mais. Só que ela não viu em vida. E hoje em vida eu vejo, porque hoje meu pai serve ao Senhor, né? Graças a Deus. Então, assim, ela lutava muito por isso. Só que ela também sempre nos ensinou, olha, vocês não vão me ter a vida toda. Vocês vão saber, que vai vir muitas coisas para vocês, ainda mais vocês que servem ao Senhor, né? O inimigo vai querer parar, né? Mas nunca queira olhar para trás e deixar a Deus. Ela sempre dizia isso, né? Porque eu mesmo na enfermidade, eu nunca quis deixar ao Senhor. Ela nunca quis. Isso nunca foi motivo para ela deixar o Senhor, né? Então, assim, ela sempre dizia, olha, vocês somente, assim, façam a parte de vocês, né, diante do Senhor, cuide bem dele e tudo mais. E era Deus também já nos preparando, né, porque a gente, assim, irmã, eu cuidava dela quase 24 horas.
24 horas mesmo. E quando foi na última semana, assim, dela falecer, ela passou uma semana internada, né? E ela também mudou, assim, né? Ela era cheinha e tudo mais, e tinha um cabelão. Quem conhece ela sabia. Até a cor também mudou, ela era muito branca. E aí, quando foi na última semana, né, que ela ficou internada, então ela ficou outra pessoa. Eu não a reconhecia, né? Aí eu só sabia chorar, ficar perto e tudo, mas sabia que quem ia levar era o Senhor, né? Quem estava preparando a gente, principalmente ela, né? Tanto que ela sempre dizia, olha, quem está me preparando é o Senhor, né? Então, assim, a gente ficou muito apegada a ela essa semana, a última semana que ela ficou no hospital, né? Então, eu me fiz assim, ver o quanto Deus trabalhava e trabalhou. E continua a trabalhar também na nossa vida, né? Deus Você nunca e a sua irmã que ficava no hospital? era. Um dia eu, outro dia ela. Eu queria dormir, mas como eu tinha a Valentina pequena, não poderia, porque ela mamava, né? Mas aí minha irmã ia, aí no outro dia uma tia minha e tudo mais. E sempre foi uma pessoa alegre, sempre. Toda vez que chegava lá, mesmo você vendo assim o cansaço, né? A pessoa batida, já ali naqueles últimos dias, né? Vamos dizer. Mas você via assim uma pessoa que estava alegre, que estava feliz, que sabia para onde ia, né? E que transmitia isso, entendeu? É tanto que algumas irmãs foram visitar ela e tudo mais, e foi aquela alegria, né? Mas quando é o tempo do Senhor, é o tempo do Senhor, a gente não pode empatar, né? É Verdade. Então, graças a Deus, hoje meu pai serve ao Senhor, a gente também, eu tenho um carinho muito grande por ele, muito amor, é tanto que eu cuido, eu digo que é como um filho para mim. Eu sou filho para ele, ele é como um filho para mim, porque é só Jesus mesmo que dá graça, né? E tá dando aquela vida ali, porque não é fácil, mas eu luto, né? A cada dia eu luto, eu oro por ele, né? Porque a gente quer ver os nossos na presença de Deus, né? Verdade. Luto pela minha família, pela minha casa, né? Pelas minhas filhas, para Deus guardar e tudo mais. E Deus, a cada dia tá abençoando, tá prosperando, né? Tá fazendo, assim, coisas diferentes na nossa vida. E, assim, depois que sua mãe faleceu, como foi lidar sem ela aqui na Terra? É algo assim, irmã, que você perde, é como se perdesse uma parte do corpo. Eu digo assim, eu penso nisso às vezes, né? Mas é algo que Deus me soube lidar, né? Que eu sei lidar bem. Eu pedi a Deus muito, assim, para que não entrasse nenhum tipo de doença que fosse me ferir, fosse me parar. Nenhum tipo de depressão, de ansiedade, de algo do pânico, assim, né? Aquele medo e tudo mais. A gente sabe que muitas pessoas que passam por isso, né? Acaba adquirindo, né? Então, assim, mas quando você luta, você pede a Deus para não deixar. O Senhor, na verdade, ele garante o seu conforto, né? Isso, exato. Porque ele preparou vocês, então ele diz, se ele levou, eu tenho certeza que ele preparou o coração de vocês, Sim. né? Na última semana mesmo do hospital, era Deus preparando a gente. Porque a gente não aceita, né, a morte, né? E principalmente de uma mãe ou um pai, né? Então, assim, foi o Senhor nos preparando, né? Principalmente a mim, eu digo por mim, né? O Senhor me preparando. E também por eu ter meu esposo ao meu lado, né? Um homem assim que me ajudou bastante, sabe? Tudo que eu pedia, quando dava, ele fazia, fazia o impossível e tudo mais. Ele também amava a sogra dele, né? Estava ali apoiando, todo instante. Isso a gente via esse amor entre eles, né? De sogra e genro. Então, quando era para levar para um exame, uma consulta, ela passava mal, alguma coisa do tipo, ele sempre estava lá, né? Eu vivia 24 horas na casa dela, cuidando dela, então isso ele entendia, respeitava, né? Então, assim, por eu ter ele ao meu lado também, isso me ajudou bastante, porque ele é meu alicerce, né, em casa. Sim. A gente somos um, né? Eu e ele. Então, isso foi o que me fortaleceu e me fortalece, né? E estar também diante do Senhor, porque eu digo, se não fosse a mão do Senhor, nem aqui eu estaria, né? É verdade. Mas, assim, é uma saudade diária. Já vai fazer 6 anos que ela faleceu.
7 anos que ela faleceu. Mas parece que foi ontem que eu a perdi, né? Mas é como meu esposo sempre disse, era melhor o Senhor levar do que ela se perder neste mundo, né? É verdade. Então, para o Senhor foi melhor preparar e levar, né? Do que o Senhor sabia o que ela iria enfrentar aqui e tudo mais, né? Uhum. Então, para Deus é melhor assim ele guardar e levar do que se perder nesse mundo, né? E também cada um, quando vem a este mundo, tem a sua data de partir, né? Não adianta. É uma certeza que a É gente uma tem na vida da certeza. gente. E eu conheci a irmã Gorete. Ai, meu Deus do céu. Onde ela chegava, realmente, ela levava alegria. Era um sorrisão de orelha a orelha. Era uma felicidade, aquela risada Era muito dela. alegre, ela comunicativa. É do mesmo jeito assim que eu sou hoje em dia, sabe? Minha irmã, ela é mais fechada e tudo, né? Mas no jeito dela, quietinha. Já eu não, eu sou mais alegre, eu sou mais espontânea. Eu brinco, eu gosto de brincar. Minha mãe brincava muito, sabe? E aí eu gosto de ajudar as pessoas, de estar ali presente no que precisar, quando me chamar. Então, do mesmo jeito era minha meta, que muita gente diz, olha, mulher, hoje tu tá a cara de tua mãe. Hoje tu tá tua mãe todinha. Então, isso é bom, né? É muito bom, né? A gente ter essa, como é que fala? Digamos assim, é muito bom quando alguém nos compara a alguém que foi importante, Sim. né? E assim como a sua mãe, eu tenho certeza que você também está fazendo o que ela gostaria que fosse feito. Você está cuidando de uma obra, cuidando de algo para Deus. Você faz as coisas para Deus com amor, com dedicação. E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui na Terra, ela ficaria imensamente feliz. É verdade. Estaria agradecida ao Senhor, porque ver sua filha que não saiu dos caminhos do Senhor continua e cuida do ministério, né? com seu esposo. Isso é muito gratificante. Tenho certeza que ela estaria muito Continuar há feliz. 12 anos com a mesma pessoa, Pois é. né? E aí, tendo 2 filhas e tudo mais, e trabalhando na obra do Senhor. Então, assim, porque primeiramente vem o Senhor, né? Sim. E segundo, o aprendizado que ela nos deixou, né? A mim e a minha irmã. E assim, principalmente a mim, né? Que a gente tem que servir a Deus com amor, com dedicação, Verdade. né? Porque a gente sabe que aqui é só uma passagem da gente. Então, assim, seja na terra é uma pessoa boa, amável, né? Amigável, alegre. Porque o mundo aí, né, a gente vê que já é muita gente assim, arrogante, né? Muita gente mal educada, triste, né? Então, assim, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo diferente. Então, é isso que a gente tem que trazer, né? Para as nossas vidas, né? É essa alegria de Cristo. Então, agora suas filhinhas, né? Uma já é uma mocinha, outra já é uma bebezinha. E, assim, cuidar da obra, consolidar, né? A obra com a casa, o trabalho. Como é que você se desdobra para isso aí? Para esse mix de tudo, né? É pedindo força a Deus, porque, irmã, tem hora que o corpo pede arrego, né? Verdade. Quando chega ali finalzinho da noite, e agora que o dia, assim, ó, no instante passa, É verdade. né? Uma hora hoje em dia não é nada. É como se fosse, eu digo assim, é como se fosse 10 minutos de antigamente, né? 1 hora de hoje em dia. E o dia no instante se vai, né? Então, assim, quando você tem trabalho, casa, né? Tem a igreja. Sim. Então, eu peço assim ao Senhor que me dê sabedoria para saber fazer, né? Para não deixar assim, faz um e deixa o outro. Saber administrar. Saber administrar, né? Porque na nossa vida a gente sabe que primeiro é o Senhor, depois tem a família, né? Tem a igreja e tudo mais, né? Sim. Então, assim, graças a Deus, Deus está abençoando, né? Eu tenho minha sogra ali, que é a minha rede de apoio, né? Porque minha mãe eu não tenho mais. Então, minha sogra é minha grande rede de apoio, né? E aí ela me ajudava bastante, né? Quando eu ia trabalhar e tudo mais, quando eu precisava para fazer alguma coisa na igreja que demorar, né? Que tinha que ter, assim, ia ter muito de mim, né? Também tem meu esposo, que ele me ajuda bastante. Às vezes eu ia fazer alguma coisa, ou então ele fazia, eu ficava com as meninas e tudo mais, sabe? Dentro de casa também, você faz uma coisa, você faz outra, né? Aí você faz uma coisa, o menino vem, suja.
Aí depois você vai, limpa com aquela paciência do mundo, né? E depois quando você vai olhar, já tá sujo de novo. E deixando na hora do culto, aí você tem que se arrumar, pegar a menina e ir para a igreja. Mas é assim mesmo, a E vida é você na correria. igreja cuida do grupo de senhoras, né? É, eu Então, sou líder das senhoras. como é que você cuidar de senhoras, né? Porque assim, não é só um cargo, vai muito além de um cargo, né? Então, tenho certeza que acho que você, que é a líder, né? Com certeza tem ali um propósito assim com elas, não só por causa do louvor, não só por causa de, mas de louvor, assim, vocês têm um momento de vocês de oração, um momento assim que vocês se reúnem todas para juntas em um só propósito, fazer aquele momento assim de oração. Como é que você planeja tudo isso, né? Como você falou, né, que lidar com pessoas não é fácil. Como é para você assim se desdobrar para poder fazer a obra de Deus? Assim, eu sempre, quando eu congregava aqui na Igreja do Alto da Aliança, eu sempre tive a obra, à frente da obra, né? Às vezes era do grupo de criança, do grupo de adolescente, também tive à frente da obra, era líder. E quando eu cheguei lá, não foi diferente. Não foi diferente, né? Por ser mulher do dirigente, né? Então a gente assumiu uma responsabilidade grande, né? Um peso assim que vem sobre a gente maior, né? Um peso espiritual. Então eu tomo de conta do grupo de senhoras, né? Eu ajudo a irmã também no grupo de adolescentes que a gente tem lá. E agora Deus me colocou à frente do círculo de oração. Então eu digo, ô Jesus, me capacite mais ainda, né? Me dê sabedoria, me dê a fala para poder, né, saber falar o correto. E é isso, assim, no grupo de senhoras, né, por a gente ver que são senhoras, já são maduras, né, muitas ali já têm muito tempo na fé, né, já sabem muitas coisas e tudo mais. A gente fica, meu Deus, e eu só tenho o quê? 28 anos, né? Então eu dizia, meu Deus, eu tomar conta dessas senhoras, é mais fácil ela tomar de mim. Mas só que Deus colocou a responsabilidade sobre mim, né? Então eu vou Sim. exercer essa responsabilidade, né? Esse cargo. E como eu já estava à frente, eu sempre fui à frente de criança, de jovens, então eu já tinha uma noção, Uma né? Então, experiência. é uma experiência a mais, né? E ali eu sempre quis ajudar na obra, sempre, de uma forma ou de outra, né? Nem que seja para colocar uma cadeira num lugar, fechar uma porta, alguma coisa. Sempre fui, sempre pedi a Deus para ser assim, sabe? Interativa na obra, né? E aí, quando a gente tem nossos ensaios, a gente ora, né? A gente clama a Deus, para Deus ter misericórdia sobre as nossas vidas, né? Porque a gente sabe, a gente que é mãe, né? Que às vezes é difícil, a gente tá ali todo dia num culto, né? Ainda mais quem tem filho pequeno, porque hoje em dia eu tenho, né? A minha tem 2 anos. Depois que ela nasceu, assim, de um tempinho pra cá, eu não sei mais o que é sentar aqui e ficar no culto só sentada. Eu não sei, assim, fechar o olho. Se eu fechar o olho, eu imagino ela rodando a igreja todinha. Então eu fico, meu Deus. Aí fora o dia, né? Que a gente já passa. Então, assim, eu não me sento e fico ali, bonitinha, arrumadinha. Não. Tem horas que eu já chego em casa já suada, já tirei um cinto, uma sandália, alguma coisa, entendeu? Por conta, né, que eu tenho a pequenininha, a Isadora. É uma bênção, Isadora. Mas vou. Deus sabe a minha intenção de eu ir, né? De eu colocar os louvores para as senhoras, ir para os ensaios, para as visitas que a gente faz, né? Porque tem pessoas que não podem ir à igreja por algum motivo de doença, né? Alguma coisa, assim, o trabalho, que às vezes tem irmãos que só vai no domingo por conta do trabalho, a gente entende. A gente faz visita também na casa desses irmãos, né? Para fortalecer a fé. Então, aí quando chega a hora do culto, menino, é só a graça mesmo de Deus ali na minha vida, sabe? E a cada dia a gente tenta assim, a gente que está à frente de obra, quer que a obra cresça, não é diminuir, né? A gente sabe que as coisas de Deus, ele é assim, é multiplicar, é aumentar, né? Então a gente quer que os irmãos vá, que outras pessoas conheçam o Senhor, aceitem, participem de grupos, né? Então, e quando eu boto um hino, as irmãs aceitam, a gente vai, louva, ensaia e tudo, né? Tem as festividades, e aí tem aquela coisa de programar farda, né? Disso, daquilo. Tem a festividade da igreja também, que já está próxima, né?
Então, tudo isso, a mente da gente fica... Eu faço uma coisa, eu faço outra, e no outro Não dia eu vou para. fazer outra. Se não tiver um caderno, minha filha, ou um celular, não vai sua mente. Eu sou assim, se eu não anotar, eu esqueço. Eu esqueço. Então, eu tenho que fazer isso, no outro dia eu tenho que fazer aquilo. Eu vou para tal lugar, entendeu? Se eu não anotar também o horário ou o dia, eu me passo. Então, tem tudo isso. Mas, graças a Deus, tô indo, as irmãs estão me ajudando, a igreja é para isso, é um ajudar o outro, né? A gente é um membro, É uma que Cristo é a família. cabeça, né? Então a gente somos os membros. Então um membro ajuda o outro, né? Um membro tá ali para apoiar o outro, para quando um quiser assim pensar em cair, em desistir, a gente tá ali para levantar, para dizer, olha, né? Vamos levantar, peça ajuda a Deus dá força. Uma palavra de ânimo. O crente é assim, eu sempre digo, tem que ter uma palavra de ânimo, uma palavra amigável, uma palavra boa, né? Não é uma palavra de desânimo e tudo mais, porque o cansaço a gente já tem todo dia. Então, graças a Deus, eu tô indo, né? Eu quero que, assim, toda irmã que chegue, que aceite, vá pro grupo, para poder aumentar e tudo mais, porque é lindo, irmã. Você vê ali, você chegar na igreja, tá um grupo de senhoras, grupo de adolescentes, grupo de crianças, né? Tudo ali bonitinho, ajeitadinho. Pois é, Carol, estamos super felizes, né, por ter recebido você. Obrigada. E queremos agradecer, né, por ter esse tempo, né, de vir falar o seu testemunho, falar sobre a sua vida, o quanto Deus tem transformado, o quanto Deus tem operado na sua vida. Amém. E Ele continue, sim, né, operando na sua vida, no seu ministério, que Ele continue abençoando o seu casamento, né, abençoando a sua família. Nós aqui agradecemos, né, nós do Eu que podcast agradeço Vidas também. Transformadas, agradecemos a sua presença. Amém. E desde já, agradecendo a sua presença aqui, uma lembrancinha, um Obrigada. mimo. É um mimo que você continue sendo essa menina. É uma menina. Sou uma É uma mocinha ainda. menina, é uma jovem. É uma jovem Jovem senhora. senhora. Uma menina de fé, de garra, que não Amém. desiste em momentos difíceis, que o Senhor vem fortalecendo todos os dias, sua família, dando discernimento, Sim. que o Senhor continue abençoando grandemente a Amém. sua casa, lhe dando perna para andar atrás de Isadora. E nós estamos encerrando mais um episódio, né, do podcast Vidas Transformadas e aguardem os próximos capítulos.